Olá, professor Dixon Cossetti aqui no curso Direto ao Ponto. Hoje falaremos acerca da relação entre violência urbana, tráfico de drogas e sistema prisional brasileiro. Antes, aquele pedido, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se. Não deixe também de deixar o joinha aí se você curtir o vídeo. E claro, aquele tema que você quer que eu comente, aquele assunto específico, é importante que você coloque aqui nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Qual é a relação que existe entre esses três caras? O tráfico de drogas, a violência urbana e o sistema prisional brasileiro. Antes de qualquer outra coisa, vamos relacionar aqui o tráfico de drogas à violência urbana. Em regra, os locais em que o tráfico de drogas comanda, em que o tráfico de drogas de fato estabelece os seus impérios, são os locais cujos índices de criminalidade são os maiores do Brasil. Nesse sentido, a gente tem de destacar aqui que isso ocorre especificamente devido à guerra entre as facções, ou seja, pela briga, pelas disputas em razão dos territórios, em virtude dos territórios ali para venda de drogas. Mas a gente tem de destacar aqui também a questão que compreende a guerra entre polícia e facções criminosas. Isso também gera um grande transtorno para a sociedade. Muitas pessoas são mandadas para os hospitais e muitas outras morrem em razão dessa guerra que existe, desse confronto que existe entre polícia e facções criminosas. As facções criminosas tentando cada vez mais proteger os seus impérios, os seus lucros, e a polícia tentando combater a criminalidade. E, evidentemente, que a sociedade acaba sendo prejudicada porque é o lado mais frágil dessa história. Professor, mas a polícia está certa, a polícia está errada? A polícia está fazendo o trabalho dela. E os traficantes estão lá querendo literalmente comandar determinadas regiões. Nesse sentido, a gente também tem de estabelecer aqui a relação entre tráfico de drogas e os demais crimes. Esses demais crimes acabam puxando, com o tráfico de drogas, acabam puxando para cima os índices de criminalidade. Por quê? Há uma relação direta do tráfico de drogas com vários outros crimes, como, por exemplo, a extorsão, o furto, o roubo, a corrupção policial e, claro, lesão corporal, entre vários outros delitos. Quer dizer que tráfico de drogas representa um dos grandes problemas do Brasil e ele representa um dos principais fomentadores da criminalidade e da violência no Brasil. É isso. A gente já tem estabelecido aí esse primeiro cenário de relação entre tráfico de drogas e violência urbana. E como isso impacta diretamente na condição dos presídios ou nos presídios brasileiros? Qual a relação entre esses dois caras e os presídios brasileiros? Como você sabe, os presídios estão caóticos. A situação dos presídios brasileiros, infelizmente, é muito ruim. Dixon, mas especificamente por quê? Como você já deve ter percebido, todo o sistema prisional brasileiro, em regra, possui superlotação, apresenta superlotação. Dixon, mas isso não é uma coisa ruim para mim, eu quero mais que o preso fique trancafiado lá com várias outras pessoas. Tudo isso acaba gerando uma série de outros problemas e aumenta o custo por parte do Estado. Mas presos em uma mesma cela acabam tendo mais problemas de saúde, e isso também aumenta os gastos com a saúde dos presos, aumenta o gasto também com outros profissionais que vão cuidar dos presos, e a gente tem uma série de outros problemas, há um verdadeiro efeito cascata. E se a gente olhar como um todo, a gente não vai ver só a questão da superlotação nos presídios, a gente tem realmente um abandono estatal nos presídios brasileiros. Muitos acham que é só a gente pegar os presos e jogar lá na cadeia que o cara vai se virar, ele vai entender que aquilo que ele fez não é certo e ele mesmo vai se autorrecuperar. Não é bem assim. A gente sabe que há um abandono estatal, falta de apoio material, há problemas de gestão, desvalorização do policial penal ou dos agentes carcerários, dos agentes penais que cuidam dos presos. Infelizmente, há longas jornadas, uma remuneração ruim, falta treinamento, faltam equipamentos de segurança. Como que de fato a gente vai conseguir que esse cara se ressocialize, que esse cara seja reeducado para ser devolvido para conviver com a gente aqui na sociedade? Muito difícil você conseguir isso. Em razão desses problemas, tudo isso acaba gerando uma descrença muito grande no sistema, no processo de reeducação do preso. E aquele cara que entrou no presídio, ele acaba saindo muito pior de que quando entrou.
Ocorre, então, que os presídios hoje funcionam como verdadeiras escolas do crime ou como escritórios do crime. Os caras, eles entram ali e saem pós-graduados da criminalidade. Ah, mas ele já sabe muito, mas ele aprende mais ainda lá dentro. De modo que essa condição ruim dos presídios acaba contribuindo para que mais crimes aconteçam, porque quando esse cara sai dos presídios, ele já cometeu um monte de crimes lá no interior dos presídios, ele matou gente lá, ele lesionou gente lá, ele roubou, furtou, ele usou o celular para praticar inúmeros delitos relacionados a fraudes contra pessoas que estão fora dos presídios. Ou seja, a gente já tem uma relação direta entre o sistema prisional e a criminalidade no Brasil. Mas esse cara saindo do presídio, ele volta para a criminalidade, comete mais crimes ainda. Você percebe que há um círculo vicioso em que uma coisa colabora diretamente para outra, e se a gente não resolve uma delas, a gente não consegue resolver as demais. Como mais gente acaba saindo cometendo mais crimes, isso tudo empurra as taxas de criminalidade para cima e, obviamente, a gente tem aqui muitos desses crimes relacionados ao tráfico de drogas. Logo, a gente tem uma relação umbilical entre esses três caras. Se a gente tem altos índices de criminalidade, é de se entender que a gente vai ter também altos índices relacionados ao tráfico de drogas. De acordo com dados que foram divulgados pelo Infopen, a revista do DEPEN, do Departamento Penitenciário Nacional, cerca de 30% dos homens presos no Brasil, isto é, da população carcerária masculina, foram presos em razão de crimes ligados ao tráfico de drogas. Se a gente pega a população carcerária feminina, a gente tem um índice superior a 66%. É muita coisa, concorda comigo? Já, de acordo com atas da violência, se a gente for analisar a quantidade de crimes que ocorrem no Brasil, vamos perceber que, infelizmente, há uma relação muito grande desses crimes também com o tráfico de drogas. Cerca de 50%, 60%, até 60% dos homicídios que ocorrem no Brasil, de alguma forma, têm relação com o tráfico de drogas. Pessoas que consumiram drogas antes de cometerem esses homicídios ou, de alguma forma ou por alguma razão, cometeram esses crimes em virtude do tráfico de drogas. Ocorre, então, que, como eu te falei, há um círculo vicioso. Um elemento acaba interferindo no outro. Se o sistema prisional não reeduca o cara sai e comete mais crimes. Esse cara cometendo mais crimes eleva o índice de violência e, evidentemente, que ao voltar para o presídio ele reproduz tudo isso. É por isso que a gente tem de melhorar cada vez mais as políticas sociais do Brasil no sentido de prevenir a criminalidade, para que a criminalidade não ocorra. Para isso, a gente precisa de políticas que sejam baseadas em educação, em saúde, em segurança, em esporte, em lazer. Ou seja, elementos que vão atuar na estratégia, no método. Quando a gente fala de segurança pública, temos de atuar na questão social e na questão de repressão à criminalidade, na segurança pública em si. E aí, cada vez mais, a gente precisa melhorar a condição das polícias, seja a polícia penal, seja a polícia militar, sejam as polícias civis dos estados, para que esse policial seja valorizado, ganhe uma boa remuneração e consiga combater a criminalidade de uma forma eficiente. É importante também dar treinamento adequado para as polícias, valorizar cada vez mais os policiais e a questão do policiamento comunitário, o respeito aos direitos humanos e, por fim, temos de melhorar a condição dos presídios, construir mais presídios e melhorar os presídios já existentes. Para isso, a gente precisa implementar de uma forma mais precisa o trabalho no interior das cadeias e fomentar o estudo por parte dos presos, além de várias outras coisas. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, a gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau!